E aí, tudo bom? Esse é o fim da primeira temporada sobre o millerismo, William Miller, e todas as informações sobre o nascimento e o começo do adventismo. Esse vídeo é um vídeo um pouco mais longo, se eu não me engano esse é o mais longo de toda a temporada, mas ele é cheio de informações que talvez você nunca ouviu na sua vida. E muitas pessoas, eu acho que principalmente adventistas no Brasil, nunca tiveram as informações que estão nesse vídeo. Portanto, eu convido você a assistir com calma, tem muita informação a seguir, então se prepare e assista o último episódio da primeira temporada sobre o millerismo e o começo do adventismo. Mas antes, eu queria te avisar duas coisas. A primeira é que talvez esse vídeo tenha informações que são um pouco delicadas para muitas pessoas. Portanto, fique atento às informações e se você quiser, assista primeiro antes de assistir com a sua família. Uma outra informação é que eu quero que você se inscreva nesse canal, porque cada vez que você receber uma notificação de um novo vídeo, você com certeza vai aprender muito mais sobre o movimento millerista, o movimento adventista, entre outras igrejas que nasceram nessa época. Bom, basicamente é isso, não vou me prolongar muito, vamos direto para o vídeo e principalmente para a parte final da primeira temporada sobre William Miller e o millerismo. No início de 1845, William Miller decidiu continuar estudando as profecias e publicando artigos e teses a respeito da volta de Cristo. Quase 4 meses após o grande desapontamento, Miller percebeu que o respeito com relação à sua autoridade interpretativa das profecias bíblicas tinha sido reduzida consideravelmente e não apenas entre os adventistas, mas principalmente entre outras religiões nos Estados Unidos e na Europa. Isso se transformaria num problema porque William Miller não havia estruturado o movimento de uma forma sólida o suficiente. Ele acreditou que Cristo voltaria em 1844 e, de acordo com todos os registros, nunca considerou a possibilidade de estar errado. A ausência de um plano B criou o espaço necessário para que novas ideias, líderes e movimentos apagassem a imagem e diminuíssem a voz de William Miller para sempre. Numa tentativa final de conseguir unir os crentes do millerismo e do Segundo Advento, uma conferência geral dos adventistas foi organizada em 29 de abril de 1845, em Albany, Nova York. Mais de 60 delegados de diversas regiões dos Estados Unidos, incluindo pregadores contratados, times de evangelistas e líderes regionais, estiveram presentes. Essa era uma reunião estratégica com basicamente 3 objetivos principais: sentir o clima entre os líderes de regiões fora de Massachusetts e Nova York após o desapontamento, definir quais seriam as principais doutrinas e o entendimento bíblico com relação à volta de Cristo e à salvação, desenvolver uma liderança e um plano de pregação da mensagem adventista millerita. Essas 3 áreas eram muito importantes, porque dentro do movimento millerita já haviam segmentos que apontavam numa direção completamente diferente daquela que William Miller e seus líderes acreditavam estar corretamente baseadas na Bíblia. Muitos hoje consideram que William Miller fundou o chamado Adventismo puro e que sim, errou em seus cálculos proféticos. Porém, se toda a confusão da data oficial do fim do mundo e da volta de Cristo fossem retiradas do cenário, o que sobraria seria de fato um adventismo que acreditava num conjunto de verdades bíblicas relevantes, tanto para eles nos anos 1800, como também para muitas igrejas nos dias de hoje. O grande desapontamento foi uma faca no coração do movimento, mas a pior consequência foi o nascimento de um vírus interno que desenvolveu crenças confusas, doutrinas impraticáveis e a prática de atos imorais que eram no mínimo estranhos, principalmente para os valores cristãos e sociais do século XIX. William Miller tinha ainda o sonho de proclamar a volta de Cristo, mas entre seus próprios líderes e seguidores, a visão de um movimento sólido ficava cada vez mais longe. Ficou claro que William Miller estava perdendo literalmente o controle do próprio movimento. E esse desafio estava ficando cada vez maior. Muitas pessoas no grupo, por exemplo, que acreditaram que Jesus voltaria, ficaram perdidas, porque já não sabiam mais no que acreditar.
Outras pessoas começaram a estudar novamente a Bíblia para tentar entender onde estava o erro. Outras pessoas iniciaram movimentos aleatórios que tinham como base outras doutrinas, outras interpretações. E você vai ver no próximo bloco agora que existiam 3 problemas e 6 movimentos. Isso junto causou um problema ainda maior, mas existiam 2 grupos específicos que estavam causando um problema mais sério ainda e que se tornariam num divisor de águas para o movimento millerita. Dá uma olhada. Existiam 6 movimentos principais sendo representados na Conferência de Albany e 3 problemas que precisavam ser resolvidos. Um deles, por exemplo, seria a forma como o movimento se organizaria. Porém, 2 desafios eram ainda mais sérios. O primeiro eram os movimentos que se denominavam adventistas, porém atuavam em casas privadas com práticas estranhas em diversas regiões, promovendo cultos que envolviam sexualidade, espiritismo, visões e mediunidade. O segundo problema era a divisão entre um grupo de apoiadores da doutrina do fechamento da Porta da Graça e aqueles que eram contra essa ideia. Vamos falar sobre o primeiro problema: os fanáticos espiritualizadores. Os espiritualizadores sempre fizeram parte do grupo de seguidores de William Miller. Eles eram pessoas que haviam deixado suas igrejas, religiões ou seitas aceitando a mensagem da volta de Cristo em 1844. Esses grupos religiosos sofreram uma grande influência do espiritualismo, do espiritismo e das práticas do oculto, vindas da região do Burnover District, em Nova York. A Igreja Metodista, por exemplo, era na época uma das igrejas que acreditavam em formas de culto e experiências espirituais ligadas ao oculto e atos coletivos não convencionais. Após o desapontamento, muitos membros destes grupos passaram a acreditar numa combinação de doutrinas que eles mesmos criaram, como por exemplo, o entendimento que Jesus havia voltado sim em 1844, porém Cristo ele habitava dentro das pessoas. Eles pregavam que a volta do Messias já tinha ocorrido, mas de forma invisível, e cada pessoa carregava Cristo dentro de si mesmo. Esse grupo realizava suas reuniões privadas nas casas dos interessados em ouvir a mensagem que eles nominavam de mensagem do Advento. Eram reuniões fechadas e restritas a um grupo específico de pessoas. Uma das principais crenças era das revelações divinas através de visões e sonhos. Essa crença já existia em outras religiões desde 1730, antes mesmo de William Miller nascer, porém ficou ainda mais forte após o desapontamento. No grupo dos espiritualizadores existiam diversas mulheres responsáveis por realizar as revelações. Elas, na maioria das vezes, entravam num tipo de transe mental e físico, como se estivessem paralisadas e sob o controle de algum tipo de força sobrenatural. Durante ou após esse transe, elas retornavam a si com uma mensagem supostamente vinda dos céus ou da parte de Deus para os donos da casa onde eles se reuniam. Uma outra prática era dos contatos físicos e abraços íntimos e invasivos durante os cultos realizados por esse grupo. As práticas mais comuns eram de mulheres que rolavam no chão, cantando e imitando como se fossem crianças, se rastejando e fazendo barulhos como gemidos e urros. Outras mulheres beijavam os pés dos líderes dos grupos, comumente chamados de pastores. O beijo nos pés descalços era um ato de humildade perante o líder espiritual e era obrigatório como um tipo de bênção a ser recebida através dos beijos dados nos pés. Outros atos relacionados a este grupo eram os famosos beijos santos ou Holy Kiss. Esses beijos aconteciam entre pessoas do mesmo grupo ou com as visitas e convidados do culto. Os beijos eram na boca, na testa, no rosto e nas mãos. Demais atos como relações sexuais, batismos em águas, o casamento e o relacionamento com múltiplas esposas, consideradas esposas espirituais, e o recebimento de revelações proféticas e mediúnicas através de mulheres vestidas ou nuas em visão, eram também comuns ao grupo de espiritualizadores. Além destas crenças,
os espiritualizadores adventistas também praticavam o lava-pés em suas reuniões e aconselhavam aos membros de seus grupos a não ocuparem nenhum trabalho formal, vivendo apenas de doações, alimentos e dinheiro doado entre os grupos e apoiadores. Pais de famílias e homens solteiros que se associaram a este grupo eram chamados de vagabundos e perdidos na vida em suas cidades locais. Muitas cidades passaram a ter sérios problemas com este grupo após o grande desapontamento de 1844, e diversas pessoas foram presas por conta desse tipo de reunião que aconteciam nas cidades. Porém, a grande maioria continuava a expandir seus números e isso se transformou num sério problema para William Miller, que viu o movimento adventista em pleno risco. Pois é, muita gente não fazia ideia de que grande parte do adventismo nasceu de grupos como os espiritualizadores. Esse é um assunto tão delicado, que muitas pessoas não gostam nem de comentar. Mas esse foi o berço de onde saiu o adventismo. E se você nunca ouviu falar nesse grupo, é provavelmente porque você nunca teve acesso aos documentos oficiais, livros e diversas outras fontes de informações que foram ficando no passado, que foram ficando para trás. É muito claro que a origem de um movimento, ou a origem de uma religião, afeta o futuro dessa religião, em vários termos. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista comportamental e também, principalmente, nas crenças e nas doutrinas desse grupo. Então, a influência dos espiritualizadores no adventismo foi muito grande e ainda existem alguns resquícios disso acontecendo até hoje. Mas é importante você lembrar que as transições de um próprio movimento ou a evolução de um movimento também são naturais e acontecem. Mas naquela época, a guerra entre os dois grupos começou a ficar um pouco mais acirrada, porque principalmente eles tinham duas crenças completamente distintas, baseadas na salvação. E é sobre esse ponto que nós vamos falar agora nesse próximo bloco. Vamos falar do segundo problema, a doutrina do fechamento da porta da graça. Para facilitar a compreensão dessa doutrina e também respeitar o seu tempo, eu vou resumir o significado primário dessa teoria. O símbolo principal dessa teoria da porta da graça é a parábola das 10 virgens de Mateus 25. As 10 se prepararam para o casamento e levaram suas lâmpadas. Porém, o noivo se atrasou para o casamento e quando ele chegou, apenas 5 delas tinham óleo suficiente para participar das festividades, enquanto as outras 5 não puderam entrar na festa. A porta se fechou e elas ficaram para fora, enquanto as outras virgens preparadas entraram para as festividades com o noivo e os convidados. Basicamente, é uma ilustração sobre a volta de Cristo, alertando para que todos se mantenham preparados ou não poderão entrar no céu, pois a porta estará fechada. Essa parábola está presente em Mateus 25:10. Logo no final, Jesus encerra a parábola dizendo: Então, as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi fechada. Todos os grupos que ainda faziam parte do millerismo de 1845 acreditavam em duas ideias sobre as chances de salvação após o desapontamento. Em outras palavras, após 22 de outubro de 1844, os milleritas se dividiram em 2 grupos distintos quando o assunto era salvação. No grupo 1 estão os milleritas adventistas, que acreditavam que não havia mais nenhuma chance de salvação após 22 de outubro de 1844. Eles criam que todas as pessoas e seres humanos que rejeitaram a mensagem de William Miller estavam definitivamente perdidos e não seriam salvos. Eles também acreditavam que todos os nascidos após o grande desapontamento também estavam perdidos e morreriam no lago de fogo do inferno. A porta da graça estava completamente fechada e não existiam mais chances de ninguém ser salvo. Estavam salvos apenas aqueles que acreditaram em William Miller ou aqueles que aceitaram a Cristo antes de 22 de outubro de 1844. Além disso, esse mesmo grupo apoiava a ideia de que todos os que faziam parte de outras igrejas ou religiões também eram parte da Babilônia e estavam perdidos,
como por exemplo batistas, metodistas, presbiterianos, católicos, entre outros. Eles não apoiavam o trabalho formal e acreditavam que nada mais era necessário, pois estavam todos plenamente salvos. No grupo 2 estavam os milleritas adventistas, mas que acreditavam que ainda existiam chances de salvação e que a porta da graça ainda estava plenamente aberta, que Cristo ainda estava perdoando pecados, intercedendo pelos seres humanos e que todos ainda tinham chances de arrependimento e de salvação. Resumindo, a porta da graça estava 100% aberta. Esse grupo considerou os erros de cálculo de William Miller e rejeitaram qualquer noção de exclusivismo ou separatismo santo, como sendo o único grupo que tinha a verdade. No final, os dois grupos ganharam 2 apelidos: os Adventistas da Porta Fechada e os Adventistas da Porta Aberta. Esse não era um problema pequeno. Além de todas as possíveis implicações que ambas teorias traziam na época, o próprio movimento automaticamente também iria sofrer com a continuação desse conflito de ideias. William Miller já havia abandonado a ideia da Porta da Graça fechada. Ele tentou acreditar nessa proposta, mas em alguns meses considerou que era uma doutrina errada. Porém, ele sabia que o grupo que poderia trazer mais prejuízo para o seu movimento era justamente a galera adventista da porta fechada. Afinal, se a porta estava fechada e não haviam mais chances de salvação, para que então era preciso pregar que Jesus estava voltando? Por que sair correndo para converter o mundo, se não haviam mais chances de alcançar o céu? É claro que William Miller e os demais líderes do movimento rejeitaram com firmeza essa ideia e na conferência de Albany votaram pelo entendimento claro de que sim, a salvação em Cristo estava amplamente disponível e que todos os esforços necessários para que mais pessoas se entregassem a Cristo deveriam ser aplicados diariamente, porque Cristo estava sim muito perto de voltar ao planeta Terra. Bem, como você viu, eram 2 doutrinas separadas. Algumas pessoas acreditavam que não tinha mais jeito de se salvar. Jesus, Deus, todos eles tinham fechado a porta de salvação e todos os outros que tinham acreditado em William Miller, eles estavam plenamente salvos. E eles poderiam fazer o que eles quisessem da vida deles, que eles não perderiam a salvação. Outro grupo, um pouco mais centrado, eles pararam para pensar que sim, houve um erro, mas que a salvação ainda estava disponível para as pessoas. Esses 2 grupos estavam conflitando de uma forma direta dentro do movimento. Então, foi preciso que algumas ações e algumas decisões fossem tomadas durante a conferência de Albany para que essas divisões e para que essas diferenças doutrinárias fossem resolvidas de uma vez por todas. Então, nesse próximo bloco, você vai ver quais foram as decisões que foram tomadas com o aval de William Miller e também dos delegados e quais as posturas que eles tomaram com relação aos espiritualizadores. Então, assiste aí. No documento final da conferência de Albany em Nova York, houveram 3 votos e comentários específicos sobre esses problemas que acabamos de citar. O primeiro voto foi uma resolução, e essa resolução dizia o seguinte: não temos confiança ou acreditaremos em quaisquer novas mensagens, visões, sonhos, dons de línguas, milagres, dons extraordinários, revelações, impressões, revelações de espíritos ou ensinamentos, etc, etc, que não estejam de acordo com a palavra não adulterada de Deus. Um segundo voto pertinente a esses temas também foi realizado: que não tenhamos comunhão ou aceitemos as fábulas judaicas e os mandamentos dos homens, e que o ato de lavar os pés promiscuamente e o beijo santo, como praticado por alguns que se dizem adventistas, tanto como cerimônias religiosas no chão, como um ato de humildade voluntária, raspar a cabeça para se humilhar ou agir como criança sem entendimento, não é apenas antibíblico, mas subversivo, sem pureza ou moralidade. E considerando também que nossas congregações já sofreram muito com pessoas que se inseriram no ministério e ensinaram erros, usando palavras suaves e discursos aparentemente justos, enganaram os corações simples e os desencaminharam.
No final, uma afirmação oficial de William Miller sobre o fechamento da Porta da Graça, dizendo: "Eu não tenho confiança em nenhuma das novas teorias que surgiram do movimento, a saber que Cristo veio como noivo, ou que a Porta da Misericórdia foi fechada, ou que foi o cumprimento de uma profecia em qualquer sentido." William Miller, 1845. William Miller e os líderes do movimento eram completamente contra todas essas doutrinas novas que estavam surgindo dentro do milerismo. Na verdade, vamos chamar de adventismo. Dentro do adventismo, todas essas doutrinas dividiam o grupo. Então, William Miller tomou as decisões que você acabou de ver, os votos e as resoluções foram tomadas oficialmente, e com isso o grupo ficou oficialmente dividido. E a separação entre os espiritualizadores e também o movimento adventista ficou muito claro e muito definido. Porém, as pessoas que tinham parte com os espiritualizadores ainda estavam presentes dentro das outras regiões. E o que aconteceu foi a criação de movimentos diversos e espalhados em vários estados da região de New England. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que William Miller era completamente contra esses dois aspectos, as doutrinas perversivas vindas desse grupo de espiritualizadores, a crença de que a porta estava fechada, ou seja, que não havia mais salvação, as práticas desses grupos, e então ele tentou se separar não apenas oficialmente, mas também doutrinariamente. Ele não poderia ter a imagem dele ou a imagem do milerismo àquela altura do campeonato relacionada com essas pessoas. É muito importante também você entender que o movimento adventista ou o adventismo nasce no meio desse conflito, nasce no meio dessa guerra ideológica, no meio dessa guerra doutrinária. Então, fique atento para os próximos passos, porque nós já estamos caminhando para o final do vídeo e esses pontos agora talvez sejam os mais importantes. Algumas semanas após a Conferência de Albany, em 1845, William Miller e Joshua Himes passaram a visitar diversas regiões nos Estados Unidos para ver com os próprios olhos os efeitos do desapontamento e, ao mesmo tempo, acompanhar o trabalho dos delegados. Ambos estiveram numa visita aos adventistas na área de Portland, no estado do Maine, para oferecer uma assistência a todos os delegados, pregadores e membros da comunidade. No entanto, a Conferência de Albany era muito impopular entre os crentes da Porta Fechada, que eram a grande maioria naquela região e que viam os adventistas da Porta Aberta como tendo rejeitado a mensagem do Advento de 1844. Eles não foram bem recebidos e tiveram bastante dificuldade em dialogar com os adventistas daquela região. William Miller notou que seus problemas eram muito maiores porque, além de não conseguir convencer os adventistas da Porta Fechada a desistirem dessa doutrina, ele também notou que os espiritualizadores e fanáticos eram em grande parte adventistas da Porta Fechada. Era como se a pólvora e o fogo se unissem dentro do movimento, destruindo qualquer possibilidade de diálogo. Na região de Portland, Maine, os adventistas que viviam ali já consideravam que a Porta da Graça estava fechada e que somente eles estavam salvos. Em outras palavras, eles não poderiam mais perder a salvação, enquanto outras pessoas não poderiam mais recebê-la. Eles deixaram seus empregos, eles não trabalhavam em suas fazendas ou negócios, não frequentavam nenhuma igreja, viviam vagando pela cidade sem rumo e atacando verbalmente todos os que não pertenciam ao grupo deles, se reuniam diariamente em casas privadas, promovendo cultos com práticas estranhas e acreditavam em visões e revelações através de mulheres visionárias e passaram a adotar superstições em suas crenças fundamentais. Para piorar ainda mais a situação, eles ainda utilizaram vários jornais locais para promover a mensagem, incluindo um jornal semanal chamado A Esperança de Israel, ou The Hope of Israel, o que auxiliou na disseminação dessas novas ideias no adventismo entre a maioria das congregações do Advento no Maine e em outras partes do país. Muitos dos líderes dos maiores movimentos adventistas que existem até hoje
surgiram de dentro desse grupo de espiritualizadores adventistas da porta fechada. Nos anos seguintes, William Miller perdeu completamente o controle do movimento e, após diversas tentativas em reunir os líderes e reformular o entendimento comum de um adventismo que ainda estava nascendo, percebeu que não era mais possível controlar as deformidades de sua própria criação. William Miller passou por muitos desapontamentos. Não apenas as datas erradas, as interpretações falhas, mas primariamente ver com seus próprios olhos um movimento gigantesco definhar lentamente de forma tão espúria. O fim do millerismo marca o começo de diversos movimentos que foram influenciados pelas crenças, pelos hábitos, a religiosidade e as crendices da época. O que era uma iniciativa religiosa baseada num estudo profético se transformou numa mistura entre espiritismo, ocultismo, sexualismo e doutrinações antibíblicas que tomaram conta de grande parte dos Estados Unidos no século XIX. Poucos foram os adventistas que permaneceram fiéis a William Miller, e a força dos diversos grupos que emergiam apagou a imagem de um homem que havia liderado centenas de milhares de pessoas. Nos anos imediatamente seguintes a 1845, a maioria dos ex-milleritas se dividiu em dois grupos organizados, a Associação Evangélica Adventista e a Igreja Cristã do Advento. Ambos os grupos se opuseram fortemente contra o pequeno grupo que era composto por adventistas da porta fechada e espiritualizadores que estavam crescendo e que estavam também estudando uma nova teoria baseada nos estudos de William Miller. Esse grupo era liderado por uma jovem visionária conhecida pelo nome de Ellen Harmon. Esses adventistas acreditavam que William Miller estava correto sobre a data de 1844, mas estava errado sobre o evento que supostamente havia ocorrido. Eles argumentaram que um evento diferente tinha acontecido em 22 de outubro de 1844, um tipo de julgamento que envolvia uma combinação entre Cristo, o santuário e a definição oficial de quem estaria salvo ou perdido. William Miller sempre foi contra essa interpretação. Pois é. Uma das coisas que William Miller percebeu junto com os seus líderes é que agora eles não eram nem bem recebidos nas regiões onde antigamente as portas estavam abertas. Bom, o movimento millerita tinha oficialmente morrido e agora existiam os dois movimentos ou as duas organizações adventistas. Cada uma delas seguiu para uma direção, com diferentes líderes, com diferentes crenças. Mas as duas se opuseram com relação ao pequeno grupo que surgiu no meio desse processo. Esse primeiro grupo foi o grupo que começou ou que iniciou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se você juntar Ellen White com algumas outras informações e pessoas que virão na próxima temporada, você vai entender como a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu. Ela estava inserida, ou o embrião estava inserido no meio de toda essa bagunça. É uma bagunça de ideias, é uma bagunça de práticas, mas na verdade é uma bagunça organizacional. Lá no primeiro vídeo eu disse que William Miller tinha criado um problema que durava até hoje. E essa é a mais pura verdade. A confusão de todos esses movimentos, todas essas ideias, causou uma série de efeitos, tanto no âmbito social, como também no âmbito religioso cristão da época. Muitas igrejas que existem hoje no mundo e que continuam ativas são frutos desse movimento e frutos do resultado desses conflitos. Ou seja, confusão desde o começo, datas erradas, decepção, conflitos internos ideológicos e doutrinários, incluindo tudo que você acabou de ver. A história do millerismo não é simplesmente ele previu uma data, as pessoas ficaram muito tristes e depois foram todos felizes para sempre. Isso não está nem de perto registrado. A grande verdade é que o millerismo sofreu muito, não apenas com decisões erradas, mas principalmente com pessoas que decidiram tomar a própria visão e o próprio entendimento sobre as escrituras e definirem novos caminhos para a religiosidade das pessoas. Bom, nessa última parte agora, você vai ver como tudo se encerrou, como tudo acabou, como é que William Miller encerra a sua jornada. E depois
a gente volta para conversar. Sua esposa, Lucy Smith, escreveu uma carta para todos aqueles que ainda seguiam a mensagem do Advento, originalmente pregada e defendida por William Miller, dizendo: Desde nosso último encontro, vocês foram chamados para lamentar a morte de um esposo amado, um pai terno e um amigo afetuoso. Em seu luto, nos solidarizamos verdadeiramente. Em sua perda, também perdemos um amigo e irmão. Mas lamentamos nossa perda em vista de considerações mais elevadas. Nós o consideramos um homem chamado por Deus para uma obra muito importante, e como um homem grandemente abençoado no desempenho bem-sucedido dessa obra. A integridade imaculada de sua vida foi coroada por uma morte pacífica e esperançosa. Nossa oração sincera e unida é que a graça que o sustentou sob severas provações até sua cena final possa apoiar vocês em seu luto e em todas as aflições dos dias atuais, e que garanta a vocês o gozo do glorioso futuro. Oferecendo a sua aceitação a esta expressão de nossa simpatia e condolência, continuaremos seus irmãos afetuosos na fé, que foi pregada e entregue aos santos. William Miller morreu 5 anos após o grande desapontamento. Ele morreu em casa, doente, mas sem sofrimento, com 67 anos de idade. Ele foi enterrado em Nova York em dezembro de 1849. Para muitas pessoas, William Miller continua sendo um profeta. Para outras pessoas, William Miller foi só um cara que confundiu as coisas. Para outros, ele foi responsável por um dano muito maior. A gente não sabe qual era, no final das contas, a intenção de William Miller. Eu acredito pessoalmente que, no fim dessa temporada, depois de todas as pesquisas e informações, a minha opinião pessoal é de que ele de fato acreditava no que ele estava pregando, apesar de ser completamente errado e estar completamente contra um versículo básico que Cristo disse que ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas uma das coisas que você precisa dar o braço a torcer é que William Miller fez parte de um movimento que não era simplesmente um movimento onde as pessoas acreditavam numa história da carochinha. Era parte da cultura da época. William Miller, ele é filho do Burnover District, do movimento de revivacionismo ou de grande reavivamento que aconteceu nos Estados Unidos no final do século XVIII e no começo do século XIX. É muito importante também lembrar que as pessoas estavam em busca de algo para acreditar. A vida não era fácil, as pessoas tinham muitas dificuldades e, infelizmente, certas crenças e doutrinas eram muito fáceis para capturar o coração das pessoas e a mente. William Miller foi sincero, mas ele errou feio. E o problema é que as consequências desses cálculos, as consequências dessas profecias ou dessas previsões, gerou outros filhos, os filhos do desapontamento, que são organizações que infelizmente levaram pessoas para caminhos que não eram tão bons. Bom, esse é o fim da primeira temporada. Eu espero que você tenha gostado desses 3 primeiros vídeos. São episódios longos, são episódios com muitas informações, mas eu acho que é uma história que talvez nunca tenha sido contada e você nunca tenha ouvido falar desse período específico do millerismo e do berço do adventismo no mundo. Bom, se inscreva nesse canal, garanta as notificações para que você saiba quando vai vir a próxima temporada e novamente a temporada que vai vir vai ser exclusiva e específica no adventismo do sétimo dia e Ellen White. Uma das coisas que muitas pessoas se perguntam é que talvez ele tenha acertado em aqui, ou acertado ali, ou acertado uma previsão, ou talvez uma teoria. Bom, tudo isso a gente vai descobrir na segunda temporada, quando você vai realmente entender o que está por trás da fundação da Igreja Adventista e a história verdadeira de como tudo aconteceu. Espero que você tenha gostado. Obrigado pelo seu tempo. E eu também vou pegar esses vídeos todos, os 3 primeiros episódios, e vou fazer cortes para cada um dos trechos específicos, para que você possa ter um acesso mais rápido ao conteúdo. Então, te vejo na próxima temporada e se inscreva para você ficar sabendo quando isso vai acontecer. Um abraço e até a próxima.